Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Mas hoje nós vamos começar uma série nova que eu creio que será de grande importância na sua vida, como tem sido na minha. Nós vamos falar sobre gratidão. Mas antes de gravar o vídeo, eu quero fazer uma oração pedindo ao Papai do Céu que unja a minha vida com o seu Santo Espírito, para que essa palavra seja poderosa para edificar a vida daqueles que vão nos escutar. Abençoa, Pai, também os nossos ouvintes, conceda-lhes espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, Papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Senhor, em o nome de Jesus. Então, no livro de Lucas, capítulo 17, de 12 a 18, diz o seguinte: Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se ao sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E não se achou nenhum que voltasse e desse glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro. Queridos amados irmãos, que lição preciosa nós temos aqui nesse episódio que Jesus curou os 10 leprosos. Veja bem, esses camaradas dirigiram-se a Jesus e ficaram a uma certa distância, porque o leproso não podia estar junto com as pessoas sãs, porque tinham o perigo de contaminá-los. Então eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha só. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram curados apenas por uma ordem que Jesus os deu e que eles obedeceram. Então não teve imposição de mãos, não teve nenhum outro procedimento a não ser a ordem que Jesus deu para eles se apresentarem aos sacerdotes. Então a Bíblia nos relata que os 10 leprosos foram curados. Mas um deles voltou, quando viu que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Olha só. E este era samaritano, não era nem judeu. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro. Queridos, o povo cristão é um povo muito ingrato, é um povo que só quer vantagem, só quer tirar proveito da situação. Imagine vocês a proporção entre 10 que Jesus curou. Apenas um voltou para agradecer. Aí ele perguntou: Mas e cadê os 9? Amados, assim é no nosso dia a dia. As pessoas vão procurar Jesus não porque quer que ele seja seu Senhor e Salvador, mas interessado na comida que ele oferecia, interessado nos milagres de cura que ele fazia, somente coisas egoístas que as pessoas procuram. Veja, dos 10, só um voltou. Ou seja, as pessoas em geral não estão nem aí. Acham que Jesus tinha obrigação de curá-los, o que não é verdade. Mas o que dói o coração do mestre ainda hoje é que o Senhor tem feito tantas coisas boas por você e por mim, e nós
na maioria das vezes, não agradecemos. Queridos, isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gratidão, nós vamos ver daqui para frente, é algo extraordinário e que Deus não exige, Ele espera que o nosso coração se expresse de maneira maravilhosa, agradecendo os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, que você que está nos assistindo, que você tire essa lição. Lá em 1 Tessalonicenses diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida. Então, meus amados, reconheça que você não está com nada, que você não merece nada, que tudo de bom que acontece com você é pura graça, é pura bondade do Senhor. E o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer o que Deus tem feito na sua e na minha vida. Então, veja bem, a pergunta é, e o que é gratidão? A gratidão é um sentimento de reconhecimento e apreciação por uma ação, um favor ou gentileza recebida. Do latim, gratus, que significa ser grato. Na Wikipédia, a gratidão é descrita como uma emoção nobre que fortalece os laços afetivos. Então, veja bem, o que é gratidão? É um sentimento de reconhecimento e de apreciação por algo que Deus fez ou alguma pessoa fez na sua vida. Então, nós precisamos, amados, usar da gratidão, porque ela é descrita como uma emoção nobre, que fortalece os laços afetivos. Veja, a gratidão traz cura, porque aquieta o nosso coração, tranquiliza o nosso coração, e você pode chegar até a presença do Senhor em agradecimento. Como Deus ama essa atitude da gratidão, mas Ele não exige, Ele não impõe, Ele não cobra, mas Ele fica muito feliz quando eu e você nos lembramos de algo que Deus fez. E eu, por exemplo, eu tenho muitas coisas na minha vida para ser grato. Aliás, a gratidão tem que ser algo permanente no coração dos filhos de Deus. Porque, na verdade, amados, tudo que a gente merecia era o fogo do inferno. Mas Jesus, porque nos amou tanto, veio a esse mundo, pagou o preço do seu e do meu pecado, para que hoje eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Lembrando que tudo vem do Senhor. Nada é de você, nada é por mérito, nada é por esforço, nada é por nada. Mas não podemos esquecer que se temos alguma coisa boa, ela veio do Senhor. Veja, há algumas perguntas que eu gostaria de fazer para que você refletisse comigo nesse vídeo. Por que a gratidão é considerada tão poderosa para a felicidade? A gratidão ajuda a direcionar o foco para aspectos positivos da vida, aumentando o bem-estar emocional, fortalecendo a resiliência e contribuindo para uma visão mais equilibrada dos acontecimentos. Então, a gratidão ela serve para nos proporcionar uma felicidade maior, perene, constante no nosso dia a dia. Segunda pergunta é: a prática da gratidão pode realmente mudar o comportamento das pessoas? Sim. Estudos da psicologia positiva mostram que pessoas que cultivam a gratidão desenvolvem maior otimismo, melhores relacionamentos e maior satisfação com a vida. Pessoa que não agradece, ela é estéril, ela não tem a maleabilidade do amor de Deus expresso nas nossas atitudes. Então, aprendamos a partir de agora, queridos, a dar graças a Deus em tudo. Porque tudo vem dele, até as coisas que não são muito boas, nós temos que dar graças também, porque há um propósito de Deus nesse quesito. Terceira coisa, como desenvolver o hábito
da gratidão no dia a dia? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nos leva à prática daquilo que estamos estudando. Algumas práticas incluem escrever um diário de gratidão. Nossa, se eu fosse fazer isso, haja página para escrever, porque Deus tem sido muito bom para comigo e eu preciso estar sempre agradecendo a Ele pela bondade, pela misericórdia, porque a gente, na verdade, não merece nada. É tudo o amor de Deus que flui na nossa vida e nos proporciona esses momentos. Veja, algumas práticas incluem escrever um diário de gratidão. 2. Refletir sobre as conquistas diárias. 3. Valorizar os pequenos momentos. 4. Reconhecer as pessoas que fazem parte da sua jornada. Querido, nós não vivemos numa ilha, nós vivemos em uma sociedade cristã maravilhosa e nós precisamos uns dos outros para nos fazer crescer, para abençoar e para ser abençoado. E a quarta coisa, a psicologia positiva pode ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional? É uma pergunta. Sim, essa abordagem oferece ferramentas para fortalecer emoções positivas, aumentar o engajamento com objetivos e desenvolver uma mentalidade voltada para o crescimento e a realização. Como você vê, essas 4 perguntas nos direcionam a saber da importância, como fazê-lo e saber que nós não podemos ficar de fora dessa grande bênção. Veja só, em Colossenses 3,15 está escrito o seguinte: a paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, a igreja, e sede agradecido. Aqui, meus amados, é uma ordem, é um imperativo, não é uma sugestão, não é um pedido, é um imperativo. Nós precisamos ser agradecidos. Queridos, nós, para a honra e glória do nome de Jesus, temos o privilégio de conviver com a paz duradoura que só Jesus pode dar. Ele disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá, mas é uma paz que permanece. Querido, o mundo também dá paz, só que a paz do mundo ela é efêmera, ela é muito curta, ela só funciona quando as coisas estão indo bem. Se alguma coisa vai mal, essa paz desaparece. E não é esse o contexto da paz que Cristo quer colocar para você e por mim. Por exemplo, no dia a dia, eu e você temos que tomar muitas decisões, mas há um critério aqui que o próprio Senhor nos ensinou para que você possa confirmar uma decisão que você vai tomar. Por exemplo, se você vai tomar uma decisão e essa decisão não te traz paz tranquila, é altamente recomendado que você não faça tal coisa. Porque onde não há paz, aí não há sucesso, aí não há crescimento, aí não há verdade, aí não há direção de Deus. Então, Deus tem colocado a paz dentro do nosso coração para que ela seja um referencial daquilo que nós vamos praticar. Então, é muito comum você ter que tomar decisões e dizer assim: puxa vida, eu não estou sentindo paz para tomar essa decisão. Meu querido, é um sinal vermelho. Isso significa que você não pode, não deve praticar tal ação, porque certamente vai te dar problema lá na frente. Às vezes você tenciona fazer uma viagem, mas o coração fica pesado, fica amarrado, você não está muito tranquilo. Então, por favor, não viaje. Adie, marque uma outra data, porque se você for, tem 99% de chance de dar errado, de dar BO, de dar problema. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele sinaliza as coisas que eu e você devemos ou não devemos fazer. Então, a paz de Cristo é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Por isso a gente fala aqui da paz de Cristo. Deve ser o juiz, o árbitro
no coração de vocês. Então, se você vai fazer algo e não sente paz, não faça. Não faça, porque certamente vai dar errado. Nós somos chamados, irmão, para viver em paz. Então, se você desobedece ao próprio sentimento que Deus coloca no seu coração, você perde a sua paz e a vida fica horrível. Então, nós fomos criados para viver em paz. Então, a paz de Cristo é o juiz que nos orienta a tomar ou não certas decisões. Por quê? Porque nós somos membros de um só corpo, que é a igreja. Existem muitas denominações espalhadas pelo planeta, mas igreja só tem uma, que é a reunião dos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, veja bem, nós precisamos, queridos, conviver na igreja em paz, uns com os outros, seguindo o conselho dos santos, não andando no conselho dos ímpios, que é um problema seríssimo, porque nós somos bem-aventurados, irmão, quando nós fazemos as coisas no plano de Deus, segundo a palavra. E o Salmo 1 nos adverte que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, ou seja, viver de acordo com os valores desse mundo, querendo levar vantagem e fazer uma série de coisas que a Bíblia claramente nos proíbe de fazer. Mas ela é uma proibição velada, ela não é uma coisa obrigatória. Você tem que saber que aquilo não é bom e por causa disso você não faz. Essa é a obediência pela palavra. Jesus disse: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, se não for com freios e cabresto, não nos obedecem. Então, amados, eu tenho que obedecer porque está escrito na Bíblia. Não fazer. Não preciso que venha um anjo enorme do Senhor para me impor as coisas aqui na terra. A Bíblia é o nosso manual de condução de vida segura, de vida maravilhosa. Então, meus amados, se está escrito na Bíblia, Deus não precisa falar audivelmente. Tem gente que fala assim, se Jesus vem aqui pessoalmente e me mandar parar de fazer tal coisa, eu não faço mais. Ei, não tem que Jesus vir aqui. A palavra é Jesus. Então, se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Então, nós precisamos obedecer em silêncio, em submissão, em amor, em reverência, em santo temor. Não precisa você ser colocado como freios e cabrestos. Não precisa, nós somos seres humanos, filhos de Deus, inteligentes, e precisamos obedecer de primeira. Entendeu? Então, você precisa saber isso, que dentro da igreja há diversas situações que nos levam a conflitos, mas a paz de Deus, a paz de Cristo, precisa permear os nossos corações e nós precisamos viver em paz uns com os outros, embora com princípios discordantes, embora com ideias conflitantes, embora com procedimentos divergentes, não interessa. Eu não preciso que você concorde comigo para te amar. Eu te amo porque é uma ordem do Senhor. E nós precisamos aprender, meus amados, em igreja, a viver respeitando as condições, respeitando os valores, respeitando o comportamento do amigo, do companheiro, embora você não esteja concordando, mas você precisa conviver pacificamente uns com os outros para que essa paz seja duradoura no nosso coração. E o fecho do versículo é muito interessante. Sede agradecidos. Sabe, irmãos, tem um versículo da Bíblia que muito me impacta e eu vou compartilhar com você agora. Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É interessante esse versículo, porque eu tenho na minha vida várias experiências, e hoje eu vou compartilhar uma delas, de coisas que cooperaram para o meu bem. Acontece que, geralmente,
Nós queremos que sejam as coisas boas. Mas não está escrito aqui, sabemos que todas as coisas boas cooperam para o bem. Não, não é isso. Ele diz assim, sabemos que todas as coisas. Esse todas as coisas, meu querido, envolve coisas boas e envolve coisas ruins. Mas, se você ama o Senhor, Deus tem um propósito com isso. E se você foi chamado por Deus para uma missão, mais do que nunca Deus está no controle da sua vida. Então, meus queridos, veja bem, em todas as coisas, meu amado, quero lhe deixar essa palavra para que você reflita mais profundamente nela. Em todas as coisas, eu acrescentaria, boas ou ruins, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você, como eu, ama o Senhor, saiba que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem um objetivo. Deus quer lhe ensinar uma lição. Deus quer lhe fazer mudar de patamar de fé. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Então, agradeça. Uma certa noite, eu ia para o aniversário da minha nora e no caminho eu fui dar uma carona para uma pessoa. E ali na entrada da Avenida das Indústrias tem um muro que divide as pistas. E de noite, estava meio que garoando, eu não vi. Quando a irmã falou assim, pastor, vira à esquerda. Eu virei à esquerda e deparei de cara com o muro. E eu vinha em alguma velocidade, eu trepei em cima do muro e saí deslizando. Moí meu carro nessa brincadeira. Era um carro importado, 1994, 96, aliás. Era um Espero. Aí quando o carro parou em cima da mureta, eu respirei. Perguntei para minha esposa, você está bem? Tô. Para a irmã que ia conosco, perguntei, você também está bem? Tô. Falei, bem, Deus, a sua palavra diz, e eu acredito, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Agora eu vou querer saber como o Senhor vai transformar uma situação dessa, de prejuízo, de dificuldade, no momento que nós não tínhamos dinheiro para consertar o carro. Eu quero saber, Deus, como você vai transformar isso numa bênção. Mas, na boa, tranquilo, um irmão meu ligou para o guincho rebocar o carro e nós ainda fomos para o aniversário. De lá, voltamos para casa e no outro dia eu fui ver, o estado do carro estava lastimável. Falei, olha, não vale nem a pena consertar, vou deixar aí. Mas um irmão da igreja falou assim, pastor, eu estou interessado em comprar seu carro do jeito que está. Você é maluco, cara? Não, eu mando consertar e depois eu lhe pago X de dinheiro. Falei, bom, tá legal. Era 10 mil, mas o conserto custou 3 mil. Então ele teria que me pagar 7 mil reais. Bom, e nós levamos o carro para a oficina, ele assumiu, pagou o conserto. Meu irmão, levou 2 anos para ele me pagar esses 7 mil. Por quê? Porque ele tinha uma causa na justiça, ele precisava de receber o dinheiro desta causa para me pagar e outras coisas dele. Só que ele já tinha ganho de causa, mas as empresas sempre protelam, entra com recurso e outro. Bom, eu falei, agora eu vou depender da boa vontade dos irmãos para me dar carona de casa para a igreja e da igreja para casa. Uns 15 dias depois, um amigo meu que lá da igreja, tesoureiro da igreja, falou assim, pastor, vamos sair hoje para comprar um carro. Você tá maluco? Eu não tenho dinheiro para dar entrada, eu não tenho como comprar varrenda. Como é que nós vamos comprar um carro? Pastor, é pela fé, vamos lá. Aí eu fui com ele, passei ali na Mário Torinho, visitei uma concessionária da Honda, mas o pessoal não deu muita bola para nós. Fui na Euroimport, que é o carro dos meus sonhos, um BMW. E o cara fez o orçamento de um BMW usado, X de entrada, tantas prestações por mês, tal. Então as condições estavam muito boas. Mas só que o BMW é um carro caro. Primeiro, não tinha flex, era só gasolina. Segundo, 6 cilindros, bebe pior do que o João Canabrava. E aí, nós descemos a Mário Torinho e paramos na Toyota Barigui. Mas a moça lá nos atendeu muito bem, nos levou
para fazer. Ela acreditou num pastor Durango Kid que podia comprar um carro de vários milhões. Bom, já que ela acreditou, não vou ser eu que vou desacreditá-la. Vamos fazer um test drive? Vamos. Entramos no carro, fomos ali para 277, do lado do Barigui, e aí ela saiu da direção e eu sentei. Ela falou, agora pode andar, pastor. Amados, eu acelerei o carro, mas o carro não andava. Falei, minha filha, o que é isso? Esse carro seu, 0 quilômetro, nessa lerdeza toda, eu tenho um Espero, é um importado, mas esse carro meu é um avião. Você acelera e o bicho voa. Fala, pastor, então para você não pode ser um carro mecânico, tem que ser um carro automático. Falei, tá, então vamos ver. Voltamos à concessionária, pegamos um carro automático e aí ela me ensinou como dirigir, que eu nunca tinha dirigido um carro automático. Meus amados, quando eu acelerei o carro, o bichão voou. Falei, moça, agora sim, esse é o carro que eu quero. Fizemos test drive, voltamos para a loja e ela fez um cálculo. Veja, o cálculo dela era muito mais barato do que o da Euroimport BMW. Eu consegui, com o mesmo valor do Euroimport, comprar o meu Corolla e dar um golzinho de presente para o meu filho Júnior. Com o mesmo dinheiro que eu ia gastar na Euroimport, eu consegui essas duas proezas. Agora, até então, tá tudo certo. Vamos preparar o cadastro e vamos esperar. Aí é que tem que entrar fé, porque eu não tenho renda comprovada, tá? Eu não tenho nada que possa garantir o financiamento. Mas, por sorte, a mulher colocou lá no papel, e eu nem percebi, aposentada. Ela não botou que era pastor, porque pastor não tem muito crédito na praça. Se você colocar como pastor, você tem tudo para ser rejeitado. Então, ela colocou aposentado. E aí eu fui para casa, falei, bem, Deus, só tu podes, se quiseres, me liberar esse financiamento, porque não tem lógica nenhuma. Eu não tenho comprovante, eu não tenho nada. Aí, fui embora. Isso foi uma quinta-feira. No sábado, o gerente da financeira da Toyota me ligou. Disse, amigo, parabéns, o seu crédito foi aprovado. Você pode vir segunda-feira buscar o carro. Olha só, sem entrada, sem avalista, sem renda declarada, só pode ser Deus. Aí eu fui lá, a moça me deu um curso de como dirigir o carro e eu recebi essa grande bênção do Senhor. Agora, qual é a bênção maior além disso? É que no decorrer dos 60 meses que eu financiei este carro, nunca atrasei um dia. Sempre antes de vencer, Deus movia um milagre, de modo que eu tivesse o dinheiro no dia certo para pagar esse carro. Então, o que eu quero dizer, se eu não tivesse moído o meu carrinho velho, se eu não tivesse exercido fé, ficado tranquilo, eu não teria alcançado essa bênção. Eu rodei 8 anos com esse carro, uma maravilha. Quando passou dos 8 anos, eu troquei por um 0 quilômetro, também Toyota, nas mesmas condições, foi tudo certo. Então, meus amados, eu tenho referência, eu tenho moral, credibilidade de falar de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam, inclusive uma batida, um estrago do carro, mas a bênção não para aí. 3 anos depois, aquele camarada chega um dia lá em casa com uma sacola de dinheiro, trazendo o dinheiro do carro, o dízimo e a primícia, porque ele havia recebido o dinheiro lá da empresa. E aí, com esse dinheiro que eu recebi, eu dei de entrada no apartamento que eu moro hoje. Também sem essa bênção eu não tinha dinheiro para dar de entrada, porque você gasta tudo que ganha, ainda chega no fim do mês não consegue atravessar. Mas eu consegui um apartamento, consegui um carro novo, porque Romanos 8, 28 diz isso. Senhor, está tão gostoso aqui, mas o tempo foi embora. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração daqueles que nos assistem, que eles aprendam a ser gratos
porque a gratidão agrada a Deus. Abençoa teu povo, Senhor, hoje e para sempre, corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias. Pai querido, abençoa esse vídeo e todo aquele que nos assiste. E desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração.